Então vamos dar início ao nosso culto. Depois de um bom tempo que tivemos da nossa Assembleia, culto, desde as 9 da manhã, e correu tudo bem, damos graças a Deus por tudo que foi tratado num espírito de irmandade e também de serviço ao nosso Deus. Agora chegamos ao momento do segundo culto. E vamos agradecer a Deus por nos ter trazido até aqui. E Ele é a pessoa principal, a razão pela qual estamos aqui. E nós queremos celebrar a sua grandeza, queremos exaltar o seu nome. E quero então saudar os irmãos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, desejando a todos graça e paz. E vamos ter esse tempo inicial orando, concentrando-nos, sobretudo, em relação àquilo que viemos aqui fazer. Em espírito de oração, vamos ouvir o prelúdio que será tocado e cada um de nós estará, então, em espírito de oração, portanto, preparando-se também para esse momento solene que queremos prestar ao nosso Deus. Então, vamos estar em silêncio, em oração, enquanto ouvimos o prelúdio. Mais uma vez quero desejar a graça e paz a cada um dos irmãos, que a ação e a influência do Espírito do Senhor possa manifestar-se no nosso meio enquanto celebramos este culto. Recebi um novo coração, a nossa irmã Rebeca tocava, e de facto a grande mudança que Deus operou na nossa vida foi nos ter dado um novo coração. Portanto, a vida cristã não é uma reforma, não é um melhoramento, é mesmo um novo nascimento, como a Bíblia o descreve. Portanto, é uma nova realidade de vida, aquilo que Cristo realiza em nós. Nós recebemos um novo coração. Deus tira aquele coração de pedra e dá-nos um coração sensível. E Ele vivifica o nosso espírito. Portanto, nós passamos a viver de forma nova que nunca tínhamos vivido antes. É isso tudo que está implícito, portanto, na mensagem da salvação. E estamos aqui para engrandecer esse grande e soberano Deus que fez essa operação maravilhosa em cada um de nós. Tudo é obra de Deus, do princípio ao fim.
Portanto, aquilo que era preciso ser feito, Deus fez-lo através do seu Filho. O que nos é pedido a nós é apenas reconhecer, crer nisso e confiar toda a nossa vida naquilo que Deus fez. Não temos mais nada a fazer. A obra de Cristo é totalmente suficiente por realizar esta obra de transformação. E nós então iremos fazê-lo lendo alguns trechos do texto bíblico que se encontra no Salmo número 115. Eu vou pedir a todos os irmãos para ficarem de pé. Saúdo a cada um dos irmãos aqui, saúdo a todos que nos acompanham lá em casa também, que não podem estar aqui conosco, que a graça, portanto, e a paz do Senhor seja convosco. E nós então iremos fazer essa leitura responsiva deste texto maravilhoso que se encontra num dos salmos. Então iremos seguir a projeção ali. Diz assim, então, a palavra do nosso Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque perguntam as nações, onde está o seu Deus? O Senhor tem-se lembrado de nós, abençoar-nos-á, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Nós queremos louvar esse grande Deus e vamos cantar não a nós, Senhor, não a nós. Nós só podemos reconhecer que tudo aquilo que somos e temos, devemos-lo ao nosso Deus. Só a Ele todo o louvor, toda a honra e toda a glória também. Então vamos cantar louvando o nosso Deus. Pela sua misericórdia e também pela sua fidelidade. Tudo tem a ver com a fidelidade do nosso Deus. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele cumpre sempre as suas promessas. Ele é um Deus que promete e faz e cumpre aquilo que promete.
Portanto, toda a nossa confiança descansa na fidelidade e no caráter desse grande Deus. Tu és fiel, é isso que queremos cantar ao nosso Deus. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. A tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Reparem como o autor deste hino compôs o seu hino. Bem na primeira pessoa, tu és fiel, fiel a mim. Não só fiel a nós, mas também fiel a cada um de nós. Ele continua a ser fiel até hoje, porque a sua fidelidade permanece para todo sempre. Então vamos louvar esse grande e soberano Deus, cantando a sua fidelidade para conosco. Amém. Tudo é com base na sua fidelidade, não com base nos nossos méritos. E nós só podemos louvar, agradecer e engrandecer o seu nome. Vou pedir à irmã Renata para nos dirigir uma palavra de oração, engrandecendo e louvando esse Deus fiel que continua a cuidar de nós. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, te louvamos porque estamos alegres na tua casa. Te louvamos porque com muita gratidão e com muita alegria nós podemos declarar a tua fidelidade, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a contarmos as bênçãos, a contarmos uns aos outros tudo aquilo que o Senhor faz na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nós podemos te louvar, porque o Senhor é um Deus fiel às tuas promessas e fiel a nós, que somos tão infiéis, que o desagradamos,
E nós pedimos para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que tenhamos a nossa vida mais parecida com Cristo a cada dia, Senhor. Que o Seu Espírito realmente nos convença do pecado, da justiça e do juízo, para que possamos ter uma vida mais parecida com Jesus, para que possamos mostrar Jesus através de nós, através das nossas atitudes. Obrigado, Senhor, porque temos tantas bênçãos para contar, e perdoa-nos, ó Pai, por todas as vezes que murmuramos, Senhor. Nós o louvamos, nós o engrandecemos pela Tua fidelidade. Entregamos, Senhor, este culto, a mensagem do pastor, que realmente a Tua palavra faça diferença na nossa vida, que possamos realmente aprender com aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, o recado do Senhor através do pastor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ainda vamos acumulando o dia em que será permitido abraços públicos, não é? Mas até lá, vamos saudar aqueles irmãos que estão perto de nós, acenando com a mão. É verdade. Esta igreja ama a todos, sobretudo aqueles que nos visitam esta manhã, então sejam bem-vindos. Agora, irmãos, podem ficar sentados. É bom sempre, não é? E é com alegria que nós estamos junto dos nossos irmãos, celebrando em conjunto. A vida cristã não é uma vida solitária, é uma vida solidária. A fé é uma experiência pessoal, mas a caminhada e o próprio convívio, eu diria mesmo até que o exercício da própria fé é sempre um exercício comunitário, porque no meio dos irmãos, é com os irmãos que nós também, portanto, exercemos os nossos dons e também prestamos o nosso serviço. Então é uma bênção ter a família de Deus. Lembramos-nos de alguns irmãos nossos que estão enfermos, daqueles que têm participado tanto nos cultos das quartas-feiras como também participam do grupo de oração. Sabem que alguns dos nossos irmãos encontram-se enfermos, alguns mesmo com a situação do Covid. Então vamos orar a Deus para que Deus os sustente e que possa auxiliar também a cada um deles, dando-lhe saúde. E nós vamos mantendo todos os cuidados necessários, embora quando esse vírus é um pouco malandro, resolver entrar, ele entra na mesma, não é? Nós às vezes nem sabemos como. Mas o nosso desejo é que as nossas famílias sejam bem guardadas e protegidas e aqueles que trabalham na área da ciência, portanto, possam chegar à conclusão e nos apresentem uma vacina que traga mais benefícios do que prejuízos, não é? Porque com essa precipitação toda é possível que essa pressa não tenha bons resultados. Então temos que ter essa tranquilidade e, sobretudo, pedindo também a Deus capacidade para aqueles que estão capacitados nesse sentido, para nos ajudarem nesse sentido também. Hoje é o último domingo deste mês, portanto, como os irmãos foram vendo ao longo de todo o mês, portanto, foram sendo apresentados alguns projetos nacionais, de missões nacionais, e nós sabemos, temos na nossa memória os campos que precisam, portanto, do nosso apoio, e hoje é o último domingo, portanto, iremos recolher a oferta para missões nacionais. Portanto, os irmãos vão proceder como têm procedido até aqui, através da transferência bancária, especificando, não é, irmão, que essa oferta é para missões nacionais, e aqueles que trouxerem também a sua oferta física, portanto, estão ali os envelopes e podem colocar também no fim, especificando, portanto, que essa oferta é para missões nacionais. Nós louvamos a Deus. Esta manhã tivemos ainda novos membros, portanto, irmãos que se juntaram à nossa comunidade como novos membros. Não sei se está aqui alguém que foi recebido esta manhã, presente. Então podem ficar de pé, assim os irmãos que não estiveram de manhã podem ficar também de pé, irmãos. Então nós temos esses nossos irmãos que já faziam parte da nossa grande comunidade, não é? E a partir de agora são membros de pleno direito, portanto podem votar, podem dar a sua opinião, apoiando, contrariando, então estão livres. Sobretudo, nós queremos ser uma bênção para os irmãos também. O nosso propósito é esse. Facilitar-lhes o trabalho e mostrar o nosso amor para com eles e, como queremos também, eles são uma mais-valia para nós, então vêm para acrescentar e enriquecer a nossa comunidade. Podem sentar-se. Que Deus ricamente vos abençoe e essa é uma grande alegria para nós. Amados, eu queria então refletir com os irmãos neste momento sobre o texto
bíblico que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22. Vamos mais uma vez no capítulo 22. E vamos continuar este capítulo. Eu dizia no outro dia aos irmãos, de que a Bíblia, a história que nós encontramos na Bíblia, como história geral, é um conjunto de outras histórias, mas que foram registradas na Bíblia não simplesmente com um propósito histórico. Nós sabemos, por experiência própria e pela lógica, que tudo o que aconteceu no mundo não foi relatado, não está aqui na Bíblia. Ou seja, nós temos a maior parte do relato bíblico daquilo que aconteceu no Egito, com o povo de Israel, aquilo que aconteceu no princípio, com a revelação que Moisés teve da parte de Deus, algumas famílias mencionadas na Bíblia, mas não todas as famílias que existiram na Terra. A Bíblia sempre faz isso, e essa é uma boa forma de acompanharmos a lógica da Bíblia. A Bíblia apresenta-nos o início da humanidade, mas os irmãos verão uma coisa, que a ênfase bíblica é sobretudo aquela linhagem que vai levar até a redenção na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando nos é apresentado a realidade histórica de uma família, nós vemos que aquele filho, que é o filho da promessa, nós veremos que a sua história será mais desenvolvida do que a do outro filho ou dos outros filhos que não eram da promessa. Ou seja, a Bíblia conta a história daquela família, mostra que houve muitos filhos naquela família, mas destaca um deles. E aquele destaque mostra claramente que aquela linhagem será a linhagem que vai, portanto, terminar até na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para se cumprir aquela promessa que está lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Porque ali logo foi prometido um filho que viria da semente da mulher. Ou seja, ele não traria a semente masculina. E os irmãos sabem que na Bíblia, normalmente a descendência se conta a partir do homem. Ou seja, os descendentes são sempre, ou trazem sempre o nome do homem. Ele é que é o descendente, não é? E ele é que é a continuação dessa linhagem. Mas a promessa que nós encontramos lá em Gênesis capítulo 3 é que aquele que viria como o Salvador, portanto, aquele que viria para resolver o problema da humanidade, viria da mulher. E logo ali nós ficamos a saber que ele não viria da descendência de um homem, porque o seu nascimento seria único em relação a todos aqueles que vieram de Adão e Eva. E logo ali ficamos com uma ideia. Então, ao longo de toda a Bíblia, é sempre assim que nós encontramos as histórias selecionadas. Portanto, o que temos no registro bíblico, no fundo, é uma seleção de várias histórias selecionadas. E tudo aquilo que foi resultado, mesmo nos evangelhos, também são seleções, são sinopses. Portanto, não é tudo aquilo que aconteceu na vida do Senhor Jesus Cristo é que está registrado na Bíblia. Não. Há muitas outras coisas que aconteceram na sua vida, incluindo no seu próprio ministério. Ele realizou muitas outras coisas, fez muitos outros milagres que não ficaram registrados na Bíblia. O próprio evangelista João vai dizer isso, que Jesus fez muitas coisas, se todas fossem contadas, então não haveria livros suficientes, não é? Ele usa aqui uma hipérbole, uma espécie de exagero para dizer que nem no mundo havia espaço para escrever toda a história de Jesus. Mas ele explica, mas diz, o que foi registrado com um propósito redentor. A história verídica tem bases sustentáveis, mas tudo o que está aqui foi compilado com um propósito espiritual profundo. É para que as pessoas creiam que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. E crendo nessa verdade, então tenham a vida eterna. Então tudo aquilo que nós lemos acaba por ser aquela seleção que o Espírito Santo permitiu para que nós conhecêssemos a história, mas não perdêssemos a nossa vista apenas nos pormenores históricos, mas olhássemos para a intenção final do autor. O que é que ele queria comunicar em termos da espiritualidade quando contou essa história, que em termos históricos é verídica. Então nós iremos ler aqui uma outra porção que Mateus nos apresenta aqui, e eu disse há 15 dias, se a memória não me falha, de que este capítulo 22 é muito interessante, porque Mateus acaba por acumular aqui uma série de encontros, uma série de grupos que chegaram até o Senhor Jesus Cristo, e todos eles com uma má intenção.
de tentar apanhá-lo numa palavra, num erro, para depois então apresentar aquilo como prova, como matéria probatória para o condenarem à morte. Eles estavam ávidos em ver Jesus Cristo eliminado. Era um incômodo, sobretudo para os líderes religiosos daquele tempo. Infelizmente, continua a ser até nos dias de hoje também. Então, queria pedir que os irmãos me acompanhassem na leitura a partir do versículo 23. Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 23. E vou pedir então aos irmãos, aqueles que tiverem condições, para se porem de pé, e nós então iremos ler o texto das Escrituras. Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 23. Diz assim então a palavra do nosso Deus. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até ao último, ao 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as multidões, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Nosso Deus, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, ó Pai Santo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela foi registrada neste livro maravilhoso. Ajuda-nos a entendê-la e ajuda-nos também a ver as suas implicações e aplicar as suas verdades, os seus princípios para as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai Santo. Rogamos a ação e a influência do Espírito Santo, a sua orientação, para que a sua palavra possa encontrar na nossa mente a clareza suficiente e cada um de nós possa ser edificado por ela. Esta é a nossa oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos. É muito interessante. Tudo tinha que ser feito para que Jesus caísse num erro. Não era possível apanhá-lo numa falta moral. Então, a estratégia natural é tentar apanhá-lo num erro lógico. Portanto, as perguntas eram bem pensadas, bem elaboradas, bem formuladas, com o propósito que ele não soubesse responder, ou pelo menos, ao dar a resposta, cometesse um erro. E, a partir disso, eles o apanhassem numa ação. Aliás, os irmãos sabem que esta acusação, mesmo assim, mesmo não sendo capazes de apanhar Jesus Cristo num erro, eles, na hora da sua morte, ou pelo menos da sua condenação, eles ainda o acusaram. Por exemplo, uma das acusações que fizeram é que ele proibia as pessoas de darem tributos a César. É um assunto que nós já tratamos, não é? Ele não disse isso. Mas no dia, por exemplo, da sua condenação, ou naquela semana em que ele estava a ser julgado, as pessoas o acusaram disso. Disseram: olha, ela até proibiu as pessoas de pagarem tributo a César. Coisa que ele não tinha dito de facto. Portanto, tudo era possível para ver Jesus condenado. Nós já vimos o primeiro grupo que apareceu. E nós vimos nos versículos anteriores, portanto, de 15 a 22, que o grupo que apareceu, o primeiro grupo era de estudantes, portanto, alunos de fariseus, mas também encontramos aí os herodianos. Portanto, pessoas que estavam ligadas a Herodes, um partido, os apoiantes, os fãs de Herodes. Então, eles chegaram ali com uma pergunta difícil. E ele tinha que responder sim ou não, se era lícito pagar tributo a César. E ele respondeu de uma forma magistral, surpreendendo os seus interlocutores. Ele pediu a moeda e disse: de quem é essa figura aqui? E quem assinou a moeda? É César. Então, é lógico, dê a César o que lhe pertence, mas a Deus o que é de Deus. Então ele acabou por acrescentar alguma coisa que não estava anteriormente na pergunta. Porque há coisas que podem ser dadas a César e ele, de certa forma, merece recebê-las, como a moeda que mandou cunhar para que as pessoas pagassem impostos.
E ali estava a sua imagem. Mas há uma coisa que não pode ser dada a César, é a nossa adoração. Porque nós temos a marca, o carimbo de Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então aquilo que o César pedia, portanto a adoração, não lhe era lícito. E isso não lhe podia ser dado. Jesus diz, a Deus é aquilo que pertence a Deus. E nós temos que fazer essa distinção enquanto vivemos neste mundo, enquanto prestamos, digamos assim, lealdade às autoridades. Há coisas que eles nos dizem que nós temos que cumprir como cidadãos exemplares. Mas há certas coisas que nós sabemos que eles não têm legitimidade de nos pedir. E se nos pedirem isso, então nós temos toda a liberdade e toda a autoridade para dizer não, porque qualquer autoridade humana tem as suas limitações também. É sempre uma autoridade relativa. A única autoridade absoluta é a autoridade do nosso Deus. E eles ficaram maravilhados com a sua resposta. E agora, neste texto que nós lemos agora, surgiu um outro grupo. O grupo dos saduceus. Os saduceus podem ser considerados a aristocracia daquele tempo. Digamos assim, os nobres. Era um grupo religioso que estava muito perto dos sacerdotes. Porque os sacerdotes eram aqueles que não só representavam o povo diante de Deus, não só eram pessoas que tinham a responsabilidade da gerência de tudo aquilo que acontecia no mundo espiritual, à volta do templo, mas também estavam intimamente ligados à riqueza que havia no templo. Os irmãos sabem que o templo de Jerusalém tinha muita riqueza. Havia ouro e havia outras coisas que as pessoas traziam como ofertas. Portanto, era, digamos assim, uma estrutura bem montada e devia ser gerido. E os saduceus, portanto, eram aqueles que estavam sempre próximos dos sacerdotes para beneficiarem daquilo tudo que as pessoas traziam. E a sua visão, como é óbvio, era uma visão plenamente materialista. Aliás, o texto bíblico chega mesmo a dizer que eles não criam muito em algumas coisas que eram mais ortodoxas, que eram ensinadas. E eu quero, para os irmãos perceberem, aqui Mateus diz que esses sacerdotes chegaram, esses saduceus chegaram, e Mateus dá-nos uma pequena noção deste grupo, porque ele diz no versículo 23 ainda, que esses saduceus dizem não haver ressurreição, portanto, ressurreição dos mortos. Então aqui Mateus já nos dá a pista de que tipo de pessoas, quais eram as suas crenças, pelo menos uma das suas crenças principais. É óbvio, é lógico, é natural. Se eles estavam próximos da riqueza, das riquezas materiais, obviamente a sua teologia também era construída com base no materialismo. Portanto, a vida é esta aqui. Vive-se hoje. Viva e folgue. Use aquilo que Deus te dá hoje, porque depois desta vida não há certeza de nada. Então a vida que vale a pena ser vivida é a vida de hoje. E nós vemos que essa postura era interesseira, não é? Eles estavam diante da fonte, não é? Obviamente que a sua estrutura teológica também era formada desse tipo. Mas nós encontramos alguma pequena ajuda na Bíblia e eu vou pedir aos irmãos rapidamente para me acompanharem. Dois textos mais que nos ajudam um pouco a clarificar isso. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, se irmãos puderem abrir as suas Bíblias, capítulo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nós vemos aqui um pequeno vislumbre daquilo que era a visão dos saduceus aqui. Lucas diz o seguinte, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nos primeiros 3 versículos, diz o seguinte, e estando eles falando, portanto, os discípulos, ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Os irmãos estão a ver que sempre estavam colados aos sacerdotes. Eles é que geriam a riqueza do templo. Então valia a pena ser amigo dos sacerdotes para poder desfrutar daquilo. Então os apóstolos estavam a ensinar, então diz o seguinte, que então um grupo de sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus vieram. E diz o versículo 2, condoendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Portanto, todo o ensino que enfatizava uma vida depois desta, era um ensino mal visto por eles. Porque tudo, na sua perspectiva, se limitava à vida daqui. Então, o que chocou, o que fez com que os seus corações
fervilhassem de raiva, é porque os discípulos estavam a ensinar em Jesus Cristo a vida depois da morte. E eles não acreditavam nisso. Essa história da vida depois da morte, essa história dos seres espirituais, dos anjos, não cabia na teologia dos saduceus. Mas há um outro texto que nos ajuda ainda a clarificar. Ainda no livro de Atos dos Apóstolos, os irmãos podem avançar mais um pouco, no capítulo 23. No capítulo 23 ainda, de Atos dos Apóstolos, 23, diante de uma exposição do apóstolo Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, verso 4 diz assim: e os que ali estavam disseram, depois disso, disseram injúrias, o sumo sacerdote de Deus. E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. Agora, versículo 6, diz assim: e Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no concílio: homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, vejam o versículo 7, houve dissensão, ou seja, divisão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Agora vejam a explicação que Lucas nos dá no versículo 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus conhecem ou reconhecem uma e outra coisa. Então Lucas dá-nos aqui mais uma pista acerca da teologia. Sobre essas coisas de espíritos, de anjos, de mundo, vida depois da morte, ressurreição, eles não queriam em nada disso. A vida é aqui, Deus existe, criou-nos aqui para desfrutarmos da vida aqui. Obviamente, eles viviam com a sua perspectiva lógica centrada no materialismo. E eles então chegaram diante do Senhor Jesus Cristo com uma pergunta. Só que essa pergunta era bem pensada, bem elaborada, bem lógica e bem racional. Eles queriam apanhar Jesus sobre essa história da ressurreição. Porque ele ensinava que iria morrer, mas iria ressuscitar. E era óbvio nos discursos do Senhor Jesus Cristo de que a vida não termina aqui. Há uma vida depois da morte. E eles raciocinaram, estabeleceram um argumento lógico e profundo, chegaram e perguntaram: mestre, Moisés disse algo nos livros da lei. É que se alguém morrer e não deixar filhos, então o irmão mais novo daquele defunto, portanto, daquele falecido que não deixou filhos, devia casar com a sua cunhada, para lhe dar a linhagem, por causa da descendência, ou seja, para manter o nome. Como eu disse no princípio, o homem é que mantinha, portanto, a descendência. Então, num casal onde não houvesse filho e falecesse o irmão mais velho, portanto, o marido, então havia uma lei que Moisés estabeleceu. Aliás, nós já encontramos essa lei muito antes do próprio Moisés. Porque antes de Moisés nós encontramos uma história, antes mesmo do tempo de Moisés, em que alguém perdeu o marido, então o pai prometeu que o irmão devia casar com a sua cunhada. E o irmão, então, não aceitou e mais tarde, quando veio assumir essa responsabilidade, não aceitou dar semente, ou seja, não aceitou ter filhos com a sua cunhada, porque esse filho não lhe pertencia, sim pertenceria ao irmão falecido. E Deus ficou muito aborrecido com a atitude daquele homem que se aproveitou de se relacionar com a sua cunhada sem o desejo de lhe dar filho, e Deus o matou. Simplesmente isso. É muito interessante isso. Então, quando Moisés veio elaborar a lei, foi exatamente com base nesse princípio anterior, aliás, só que aqui estipulado numa lei. Essa lei está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 25. Os irmãos verão a partir do versículo 5 de Deuteronômio, capítulo 25. Portanto, que era conhecido como a lei do levirato. Vem da palavra levir ou lebir, que significa cunhado. Portanto, a lei do cunhado. O irmão mais novo casava-se com a cunhada, portanto, e o primeiro filho que nascesse desse casamento não seria considerado filho legítimo desse irmão, mas sim filho do irmão que faleceu.
Então, a partir daquele filho do irmão, então o nome do irmão mais velho que faleceu seria continuado e preservado também. Era uma forma generosa de não se perder, digamos assim, o nome de alguém que faleceu sem deixar filhos. E havia todo o procedimento como isso devia ser feito. É claro que para a nossa cultura e a nossa sociedade isso parece um pouco estranho, mas era uma forma, digamos assim, graciosa de manter o nome de alguém que faleceu antes de ter tido filhos. E esses saduceus chegaram com a dúvida na cabeça, com a rejeição do ensino sobre a ressurreição, sobre a vida depois da morte, e eles formularam esse argumento. E muito interessante. Amados, um argumento extremamente lógico, conciso e coerente na sua estrutura. E eles disseram, olha, nós temos uma pergunta. Nós conhecemos uma família em que um homem casou com a sua esposa e ele faleceu sem deixar filhos. E nós sabemos que na lei de Moisés, porque os saduceus, dizem os estudiosos bíblicos, só davam mais importância, consideravam a palavra autoritária apenas os 5 livros de Moisés. Um outro grupo de saduceus ainda cria em outras partes, mas a maior parte só cria nos primeiros 5 livros da Bíblia. E eles então invocaram um dos textos onde, digamos assim, a sua teologia se baseava. Disse, Moisés deixou lá escrito, não é? Lá em Deuteronômio capítulo 25, que se um irmão morresse, se um homem morresse antes de ter filho, então o processo natural para lhe dar o nome, o irmão mais novo podia casar com ele. Só que nós conhecemos uma história em que havia 7 irmãos. O primeiro casou com aquela mulher, não deixou filho, ou filhos, e para cumprirem a lei do levirato, então o segundo irmão acabou por se casar com a sua cunhada, mas também morreu sem deixar filhos. E assim por diante, o terceiro, o quarto e até o último irmão. Morreram todos sem deixar filhos. E passado algum tempo, a própria mulher também morreu. Agora nós queremos saber uma coisa. Se essa história de que há vida depois da morte, há ressurreição depois da morte, então nós queremos saber, a partir de ti, mestre, o que é que será na vida depois da morte? De quem será ela mulher? Porque os 7 irmãos a tiveram como esposa. Então, se há vida depois da morte, ela vai viver com quem? Ela será esposa de quem? Amados, nós quando lemos a Bíblia e já lemos as respostas, parece fácil. Mas essa pergunta é complicadíssima. No fundo, o que é que eles queriam com essa pergunta? Era ridicularizar essa história da vida depois da morte. Eles não queriam nisso. E apresentaram esse argumento que pode ser considerado um argumento ad absurdum, como diziam os latinos. Ou seja, aquele argumento levado até ao extremo que parece absurdo. Eu fico a olhar para aqui e dizer assim, 7 irmãos? Qual era o intervalo de idade entre os irmãos? Imagine o primeiro, quantos anos passaram, depois o segundo, o quarto. Que idade teria a mulher quando veio a casar com o último irmão? Parece não fazer muito sentido. Mas eles não se importaram com isso. O que eles queriam mesmo é colocar esse argumento diante de Jesus Cristo e, no fundo, portanto, deitar por terra toda aquela argumentação que a vida daqui continua na outra vida também. Agora, queridos irmãos, o que nos espanta aqui é sempre a resposta. Sempre que nós lemos a história de uma conversa do Senhor Jesus Cristo com alguém, prestemos muita atenção nas respostas do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos diante daquela pessoa que é a própria personificação da verdade. E não havia argumento mais difícil que Jesus não fosse capaz de responder. Nada. Ele ouvia as pessoas, percebia as suas intenções, mas com muita facilidade ele desconstruía toda a sua argumentação. E para mim, o versículo que é chave no nosso entendimento, e penso que é assim que nós devemos ler a Bíblia, quando nós vemos uma situação, uma questão que foi colocada diante do Senhor Jesus Cristo, prestemos atenção na resposta que Ele dá a qualquer situação. Porque aquela acaba por ser uma resposta como princípio. Não apenas resposta àquela questão específica, mas uma resposta completa que mantém o princípio de todo tipo de pergunta relacionado àquela pergunta específica. E o versículo 29 acaba por ser a chave desta conversa. Vejam como Jesus respondeu. Eles perguntaram no versículo 28, portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela mulher? Visto que todos a possuíram ou a conheceram. Todos, no fundo, foram maridos para ela. Então, se há vida depois da morte, diga-nos,
De quem será ela mulher? E a resposta do Senhor Jesus Cristo acaba por estabelecer aqui o fundamento. E o fundamento básico não só para responder àqueles seus interlocutores, mas também para construir toda a nossa vida. Irmãos, a nossa vida, sobretudo social e de relacionamentos, baseia-se na confiança. No fundo, aquilo que mantém saudável os nossos relacionamentos é a confiança. Nós confiamos uns em relação aos outros. Aquilo que nos dizem, partimos do princípio que é verdade e depois depositamos a nossa confiança. E a confiança é um conceito que depende mais daquele em que se confia do que daquele que confia. Não sei se me fiz entender. O conceito de confiança depende mais daquela pessoa em que se confia do que naquele que exerce essa confiança. Ou seja, a confiança depende sempre do seu objeto. Portanto, nós confiamos em alguém com base no caráter daquela pessoa que é confiável. Porque se aquela pessoa, que em princípio é confiável, deixa de sê-lo, aquilo vai afetar a nossa confiança nela. Porque se aquela pessoa já não nos apresenta, digamos assim, possibilidades, argumentos de que é uma pessoa confiável, naturalmente a nossa confiança começa a perder-se. Porque ela depende fundamentalmente do grau e do caráter e da personalidade daquela pessoa que nós confiamos. Por isso é que a nossa confiança em Deus, ela é permanente e ela deve crescer, não porque nós sejamos capazes de confiar em nós mesmos, mas o que torna essa nossa confiança sólida é a pessoa de Deus. É que Ele é um Deus perfeito, Ele é um Deus confiável. Então podemos confiar totalmente. Só que relacionado à confiança, existem dois outros conceitos também. O conceito de autoridade e o conceito de poder. Ou seja, nós confiamos quando partimos do princípio que o objeto da nossa confiança tem autoridade para merecer a nossa confiança. E também o poder. É isso que rege a nossa vida social. Se eu dissesse aqui aos irmãos, olha, eu tenho aqui isto aqui. Essa garrafa térmica. E eu tenho aqui uma solução que traz uma imunidade contra o Covid-19. Depois do nosso culto, eu vou ficar aí à porta e vou colocar algumas gotas, cada um vai tomar, e podem vir os vírus todos. Pode vir toda aquela estirpe mais virulenta do Covid-19, ninguém vai ficar doente, ninguém vai morrer. E acaba o culto e eu fico lá na porta. E eu pergunto, todos os irmãos vão passar por mim e vão querer beber isso? Bom, por mais que confiem no vosso irmão, mas haverá perguntas, questões que os irmãos vão fazer. Qual é a autoridade do pastor Samuel para fazer isso? Ele estudou alguma coisa de química? Ele tem algum doutoramento, algum pós-doutoramento? Ele trabalha num laboratório? É uma figura pública conhecida? Nós já lemos qualquer coisa que ele escreveu sobre a composição. Quer dizer, haver uma série de perguntas. Por quê? Porque eu não sou autoridade para dizer aquilo que digo, ou se tiver autoridade para dizer aquilo que digo, pelo menos não tenho autoridade para os irmãos confiarem em mim. Então é preciso essa autoridade. E o outro elemento também é o poder, que está muitas vezes ligado à autoridade. Nem todo o poder tem autoridade, não é? Porque há um poder que é imposto, há um poder que é de um ditador. Ele impõe e obriga todos a cumprir. Mas uma autoridade saudável, um poder saudável é sempre um poder ligado à autoridade. Ou seja, essas duas coisas acabam por condicionar a nossa confiança. E é assim também a nossa vida, irmãos. Nós só podemos viver a vida cristã de forma saudável, com base em duas coisas principais. São elas que condicionam a nossa confiança: autoridade e poder. E quando nós dizemos que o nosso Deus é o Senhor das nossas vidas, isso também se fundamenta na autoridade deste Deus e no poder que Ele possui. E toda a nossa fé depende dessas duas realidades. Alguém dizia que o tamanho e a qualidade da nossa fé depende da noção que temos da autoridade e do poder de Deus em que nós cremos. Se cremos que aquilo que Deus realizou é de facto poderoso e Ele tem todo o poder para realizar as mudanças na nossa vida, então a nossa fé será sólida. Se nós crermos que aquilo que Deus disse na sua palavra tem autoridade, porque o Deus da palavra é a autoridade máxima, então nós iremos seguir e cumprir tudo aquilo que Ele diz na sua palavra. Ou seja, a nossa própria fé está condicionada à autoridade e ao poder de Deus.
São esses dois elementos que acabam por influenciar a nossa própria confiança também. E reparem, é isso que o Senhor Jesus vai dizer. Ele ouve aquela história, ele deve ter percebido que essa história está aparentemente bem montada e estruturada, mas foi uma história, um argumento construído sobre a areia. E o versículo 29 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais. E eu fico a imaginar como é que aquele grupo de saduceus reagiu. Que é isso? Nós viemos com uma argumentação bem montada e baseamos e fundamentamos a nossa argumentação na lei. E o Senhor Jesus disse que Ele não veio anular a lei, veio cumpri-la. Ela é a primeira pessoa que obedece à lei. E nós sustentamos o nosso argumento em relação àquilo que Moisés disse, o homem que esteve com Deus, que recebeu a lei. Como é que este homem diz que nós erramos? É interessante porque errar aqui, algumas versões podem dizer pecais. Porque o pecado, na sua forma básica e original, no sentido hebraico e semítico, é errar o alvo. Todo pecado acaba por ser um erro. Só que um erro muito mais profundo do que apenas um erro superficial. Portanto, Jesus, ao dizer aqui, vocês erram, Ele está a dizer ao mesmo tempo, vocês pecam. Vocês erram. Vocês constroem o seu argumento em dois erros fundamentais. E Ele apresenta esses dois erros. Não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, o que falta a vocês para não crerem naquilo que não querem crer, ou para crerem e limitar a vossa crença apenas na realidade da vida aqui, é que vocês cometem dois erros falaciosos, de facto. O primeiro deles é que vocês não compreendem as Escrituras. E em segundo lugar, vocês não compreendem o poder de Deus. Deus é capaz de fazer muito mais do que aquilo que a racionalidade pode explicar. Ele é o Deus que está além do vosso raciocínio. Então, eles, para ajudá-los ainda, depois de estabelecer o princípio, ele diz assim: porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Jesus diz assim: olha, há uma forma de estrutura social que funciona aqui. Porque Deus criou apenas um casal. E Ele prometeu que eles deviam encher a terra. Eles deviam se multiplicar. É óbvio que era possível e elegível e até normal que houvesse depois casamentos. Construção de famílias. Porque essa era uma forma de cumprir aquele mandato cultural que Deus deu ali em Gênesis. É preciso que as pessoas preencham a terra. E a forma legítima de o fazer é se unirem, um homem e uma mulher, para depois procriarem, terem filhos. Essa é a forma de cumprir. Então, essa lógica do casamento funciona aqui porque é preciso e é necessário uma multiplicação, uma reprodução na vida aqui. Faz todo sentido. Mas há um outro elemento também. É que o primeiro casal, ou seja, desde a primeira criação da primeira família, o pecado entrou. E o pecado traz consigo a morte. Ou seja, há uma separação, há uma limitação, há uma subtração do número de pessoas. As pessoas vão casando, vão tendo filhos, mas também vão morrendo. Ora, é preciso substituir essas pessoas. Ou pelo menos é preciso preencher a lacuna desses que morrem. E como essa realidade é uma realidade daqui, então isso também justifica o casamento. Mas isso não é a mesma coisa como no mundo do porvir. Pense no mundo angelical. E Jesus vai fazer uma coisa muito sábia aqui. Ele diz que essas pessoas não se vão casar e serão como os anjos. Os irmãos sabem, nós já lemos ali em Atos dos Apóstolos 23, não é? Que entre umas das doutrinas nas quais os saduceus não criam, era a história dos anjos. E Jesus vai confirmar essa realidade. Sim, existem anjos sim. E eles não se reproduzem. O número inicial dos anjos será o número final. É claro que separado em dois grupos. Aqueles que se rebelaram e aqueles que se mantêm fiéis a Deus. Mas ali não há casamentos, não há reprodução. E aqueles que vão ressuscitar não precisarão de casar porque ali já não haverá morte para substituir aqueles que morreram. E já não será necessário encher a terra porque o número dos salvos será o número exato preparado por Deus. Lucas ainda vai explicar isso no seu Evangelho,
É muito interessante, capítulo 20 de Lucas, ele vai contar mais ou menos a mesma história aqui, e ele vai ampliar um pouco, e eu queria só ler rapidamente aquilo que Lucas diz. No capítulo 20 de Lucas, ele diz assim, respondendo à mesma pergunta, diz assim o versículo 34. E respondendo Jesus disse-lhes, vejam irmãos, Lucas 20, 34. Os filhos deste mundo casam-se e se dão em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição entre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Agora vejam o versículo 36. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então Jesus estabelece aqui o primeiro argumento. Não é preciso casamentos no outro mundo, porque já não será necessário multiplicar ou encher o mundo, o número será exato, e depois há uma outra razão que não haverá mais mortes para serem substituídos. Então, a justificação para os casamentos na outra vida não faz sentido aqui. Mas o Senhor Jesus Cristo não termina o seu argumento sem acrescentar uma outra realidade aqui, que vai deitar por água abaixo toda a sua argumentação. E ele diz assim, vocês leem a lei? Vocês baseiam a vossa doutrina na lei? Então vejam o que a própria lei ainda diz. Agora volto em Mateus, capítulo 22, versículo 31. Diz assim, e acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo, então Jesus vai citar Êxodo 3:15, 3:6, a partir daquela conversa de Moisés na sarça ardente. E como é que Deus se apresenta ali? E como é que Moisés entendeu Deus ali? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Agora Jesus começa a dizer assim, vocês querem racionalidade? Querem a argumentação lógica? Então vamos a ela. Agora vejam a lógica do Senhor Jesus Cristo. Isso é extraordinário, irmãos. Diz assim, olha, Deus ali se apresentou como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Diz, vejam essa estrutura lógica. Na altura, quando Deus falou com Moisés, Abraão já tinha morrido, Isaac já tinha morrido e Jacó já tinha morrido. Só que quando Deus se apresentou diante de Moisés, disse, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e também de Jacó. Ora, pela lógica, nós sabemos que Deus é o Deus dos vivos. Então, se ele se identificou com Abraão, com Isaac, com Jacó, que já morreram, e ele não é Deus dos mortos, então, pela mesma lógica, só temos que concluir que essas pessoas vivem. É claro que essa argumentação aqui não apontou logo para a ressurreição, mas apontou para uma realidade depois da morte. No fundo, Jesus está a dizer aqui que Abraão, Isaac e Jacó ainda vivem. Ou seja, a vossa teologia de que a vida se circunscreve aqui não faz sentido. Senão Deus nunca se teria apresentado como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque Ele é Deus dos vivos. E se um Deus dos vivos se identifica com mortos que já não existem, então não há lógica naquilo que vocês creem, como sendo a palavra de Deus. Os irmãos veem como ela apaga, desmonta toda essa estrutura lógica. E obviamente o texto termina dizendo, e as multidões, ouvindo isto, ficaram maravilhadas na sua doutrina. Amados, aleluia! Porque nós temos alguém que conhece toda a argumentação e que tem resposta para qualquer argumentação que possa aparecer. Mas a lição para esse texto aqui, que os evangelistas selecionaram, é para nos ensinar duas coisas fundamentais que estão no versículo 29. A nossa fé só é saudável se estiver fundamentada na autoridade e no poder de Deus. E nós só podemos suportar, viver, encarar as dificuldades da vida e continuarmos firmes na nossa fé, se a nossa fé estiver sustentada na autoridade de Deus, que nos chega a partir da sua palavra. Será que tudo aquilo que esse livro diz sobre a vida, sobre mim, sobre a realidade, é verdade? É disso que faz depender a qualidade da nossa fé. Amados, não vale a pena enfatizarmos a moralidade e a filantropia e todas as outras coisas humanas, se a nossa fé não estiver fundamentada na autoridade da palavra. É a confiança na palavra de Deus, na autoridade dessa palavra, que nos dá a garantia e a segurança. E em segundo lugar, a nossa fé se fundamenta
no poder de Deus. Aquilo que nós reconhecemos, ou sabemos, ou cremos do poder de Deus, irá condicionar a qualidade da nossa fé. Nós cremos que o nosso Deus é um Deus que fazer muito mais, é capaz de fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Nós cremos naquele Deus que faz muito mais e que pode agir para além da nossa pequena lógica humana. Esses homens erraram, porque reduziram Deus naquele quadrado da sua lógica. E eles pensaram que, elaborando essa pergunta, essa argumentação, real ou não sabemos se essa história foi inventada somente para apanhar Jesus Cristo, ou que essa história tenha sido real. E eles pensaram que com essa argumentação, Jesus vai cair. E eles erraram redondamente, porque Jesus reconheceu logo o que lhes faltava. Eles erravam, labutavam em erro, porque não reconheciam a autoridade de Deus, nem o poder de Deus. Esse poder que pode ressuscitar os mortos. Esse poder que mantém a vida depois da experiência da morte. E a morte não é a última palavra. E nós só podemos terminar essa reflexão pensando assim: Jesus venceu a morte, como garantia, como prova de que a morte não tem a última palavra sobre nós. Porque o Deus da vida age para além da morte. E nós louvamos a Deus pela sua palavra, que Ele ricamente nos abençoe. E que nós queremos que sejamos homens e mulheres que fundamentam a sua fé na autoridade de Deus e no poder de Deus. São essas duas coisas que mantêm a nossa lealdade e a nossa confiança intactas também. Nós vamos terminar o nosso culto a Deus, irmãos, louvando esse Deus e dizendo que Ele é dono de tudo. Aquilo que somos e aquilo que temos. Vamos ficar de pé e cantarmos que esse nosso Deus é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. É dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces e dos hinos. E podemos afirmar: Ele é meu e também é teu Senhor. E Ele tem autoridade e poder. Vamos cantar louvando o nosso Deus. Mágoas inundam o teu coração.
das nossas vidas, ó Deus, nos momentos de alegria, mas também no chorar, na aflição, na doença, na perda. Ó Pai, nós te louvamos porque Tu és o Deus que preenche a nossa própria alma. Obrigado, Pai, ajuda-nos a descansar na autoridade que nos vem da Tua palavra. Ajuda-nos a confiar e a descansar no Teu poder, capaz de fazer muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Obrigado pela obra que Cristo realizou nas nossas vidas, um poder extraordinário que nos transportou, nos arrancou do reino das trevas para o Seu reino de amor. Oh Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Guarda-nos, leva-nos para as nossas casas, dá-nos um dia abençoado e uma semana abençoada também. Protege-nos, guarda-nos, capacita-nos e usa-nos também para sermos instrumentos nas Tuas mãos. Esta é a nossa oração de gratidão e de louvor que fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Podem sentar-se, irmãos. Chegamos ao fim do nosso culto. Vamos ouvir o pós-lúdio e depois então seguiremos a orientação dos irmãos que estão ali na recepção para a nossa saída e desejamos a todos uma semana ricamente abençoada e confiantes na autoridade e no poder do nosso Deus.